Graças e paz, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa terceira aula do módulo Salvação, do curso livre de Teologia Alimento Sólido. E durante essa semana teve um irmão que fez a seguinte pergunta. Ele disse: se Deus nos escolheu, nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, e também nos predestinou a sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus, também nos predestinou para a adoção em Cristo Jesus, para a vida eterna em Cristo Jesus, nos preordenou para a vida eterna. Onde fica o arrependimento nisso? Apesar de na aula passada eu ter trabalhado um pouquinho, citado arrependimento, eu quero dar uma ênfase agora, abrindo aspas, numa abertura de aula aí, nesse ponto, né? Falando sobre um pouquinho mais sobre arrependimento, ok? Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se você está usando o aplicativo aí, acho que é mais rápido, né? Se não, abre aí a Palavra de Deus, o livro Bíblia, que também amo, gosto muito. Atos capítulo 3, versículo 19. Diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Atos 3, 19 e 20, no Almeida, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e cheguem o tempo de refrigério na presença do Senhor. Então eu gosto bastante dessa versão. Então vamos lá. É claro nesse texto que Deus está ordenando ao homem o arrependimento e a conversão. Arrependimento é mudança de mentalidade, vem da palavra metanoia no grego, que é transformação da forma de pensar. E conversão significa mudar de direção. Então Deus está ordenando ao homem: olha, arrependa-se e se converta, para que chegue aí o tempo de refrigério e haja perdão dos pecados na presença do Senhor. Então, é um mandamento, sem dúvida. Onde fica o arrependimento? O homem salvo deve se arrepender, né? O homem, aí quando eu digo homem, no conceito humano, né? O homem, a mulher, o salvo deve se arrepender, deve se converter, abandonar seus maus caminhos, parar de viver na prática do pecado, mudar completamente a sua maneira de viver. Porém, a gente não pode atribuir isso ao homem como uma obra humana, senão a salvação não seria pela graça, como um favor imerecido, e sim seria a obra humana. O homem seria capaz de se arrepender, seria capaz de se converter, seria capaz de obedecer, seria capaz de viver em santidade, e não é. A própria lei de Moisés prova com clareza de que o homem não é capaz de obedecer a Deus por seu próprio esforço. Ele, diante da lei de Moisés, viu que ele era falido, que não conseguia de forma nenhuma agradar ao Senhor e obedecer ali os mandamentos de Deus. Ele era incapaz, sozinho, de obedecer os mandamentos de Deus. Então, o que Deus faz? Como é o processo da salvação, apesar de não gostar muito de usar esse termo, né? Funciona assim. Vamos tentar gerar um cronograma, né? Não gosto, repito, mas vamos tentar gerar um cronograma. Primeiro, no dia em que Deus planejou salvar você e a mim, Deus nos fez nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo primeiro? Porque o homem, na sua natureza caída, pecadora, ele não pode compreender a palavra de Deus. Paulo escreveu sobre isso, dizendo que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Paulo escreveu também em Romanos, dizendo que não há um que busque a Deus, não há um sequer, não há um que entenda, ninguém entende a palavra de Deus. Então Deus precisa abrir os nossos olhos, nós estávamos cegos para a palavra de Deus. A Bíblia diz bem claro, Deus desse século cega o entendimento, Deus com letra minúscula, se referindo ao inimigo das nossas almas, cega o entendimento. Então nós não poderíamos compreender a palavra de Deus. Então, no primeiro momento, Deus nos fez nascer de novo, Deus nos ressuscitou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, diz a palavra de Deus. Nesse momento, Deus também enviou um pregador, alguém que anunciou para nós a palavra de Deus, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação. E nós compreendemos. Por que nós compreendemos? Porque pela graça Deus atuou em nós com seu favor imerecido e nos deu, pela graça, a fé, para que a gente pudesse crer na palavra de Deus
e compreender a palavra de Deus. Então Deus atuou em nós primeiro. Além disso, o arrependimento também não é uma obra humana. O arrependimento também, assim como a graça de Deus, a fé, o arrependimento também é um dom divino. Por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro que de Deus é o querer e dele também é o efetuar. Deus não só quer, como ele também efetua. Quando nós queremos algo bom, né, que procede de Deus, que é um ato de obediência, uma obra divina, é porque Deus quis. Nós só queremos porque Deus quis. E nós só fazemos, só reagimos em obediência porque Ele quis e fez, operou em nós. Quero que você examine outro texto, 2 de Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25. 2 de Timóteo 2, 25, diz assim: deve saber corrigir com mansidão os que se opõem, os que te opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento. Note isso. Deve saber corrigir com mansidão os que se te opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, quem que dá arrependimento e quem que conduz ao conhecimento pleno da verdade? Deus. É muito claro na palavra de Deus que é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Então o Espírito de Deus é que nos dá o arrependimento. É o Espírito de Deus que nos guia a toda a verdade. Nós não conseguimos fazer isso por si só. Nós dependemos de Deus, ok? Então Deus nos faz nascer de novo. Depois Deus envia pregadores e nós ouvimos do Evangelho. E quando ouvimos do Evangelho, o Espírito de Deus nos revela a palavra de Deus. Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando revelada a palavra de Deus, nós cremos pela fé, que também Deus nos deu. Então, pela graça, Deus nos dá a salvação, fazendo toda a obra da salvação. E então Deus nos concede arrependimento, onde nós nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa maneira de viver. E isso gera em nós conversão, mudança de atitude. Essa nova criatura agora recriada em Deus, pela palavra de Deus, vai viver agora em santidade de vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus que passa a habitar no homem também começa a santificar o homem dia a dia, e isso só termina no dia do arrebatamento com a glorificação do corpo, como já falamos, ou no dia em que morremos e estaremos com o Senhor aguardando aí a ressurreição, primeira ressurreição dos mortos, que é a ressurreição dos justos, quando tomaremos posse do nosso corpo glorificado, transformado, que não pode mais pecar, como já falamos na aula, em uma das aulas. Lembre-se que já se foram 2 aulas, estão no Facebook e também no YouTube, e você precisa assistir acompanhando na sua apostila e lendo as referências da sua apostila, e não entendendo algo, me procure, ok? Então me procure por WhatsApp, que eu já divulguei. Voltando também à Bíblia Sagrada, quero que você leia comigo um outro trecho de Ezequiel 36. Esse texto de Ezequiel se refere à nova aliança, ou seja, a aliança que Deus formou conosco e em nós, né, em Cristo Jesus. Ezequiel 36, nós vamos ler o versículo 26, que diz assim: e vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Versículo 27 diz assim: e eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, aqui dos que creem, ok? E vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Note com clareza que o texto está dizendo que é Deus quem faz a obra do novo nascimento, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne,
e é Deus também que nos capacita a obedecê-lo. Nós só obedecemos a Deus porque Ele nos capacita, o seu Espírito nos capacita a obedecê-lo. Ele nos faz obedecer, ok? Depois, no 31, diz assim: e neste tempo vos lembrarei dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. Então, quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus gera em nós um arrependimento, uma mudança de mentalidade, e essa mudança de mentalidade faz com que a gente tenha nojo do pecado, nojo da velha maneira de viver, e agora nova criatura, como a Bíblia afirma em 2 Coríntios 5,17, agora nova criatura, as coisas velhas, elas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e nós vivemos agora em novidade de vida, não mais na prática do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Quero ler com você outra referência, quer ver? João, agora Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 34. Evangelho de João 8:34 diz assim: Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho, com letra maiúscula, Jesus, vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então Jesus diz que todo aquele que pratica o pecado, ou seja, vive na prática do pecado, é escravo. O seu dono é o pecado. Está escravo, não está livre, não tem livre-arbítrio. Mas aquele que o Filho libertar, Jesus, e ele liberta todo aquele que nele crê, verdadeiramente será livre, ou seja, não vive mais em escravidão do pecado. Note que agora João, mas agora na sua carta, 1 de João 3, 6. 1 de João 3, 6. Diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado, na prática do pecado, é escravo, viciado no pecado, não o viu, nem tampouco o conheceu. Então João deixa bem claro, ele diz, se nasceu de novo, se o conheceu, se o viu, se tem relacionamento com ele, não vive mais na prática do pecado, não dá mais para viver na prática do pecado, foi liberto da prática do pecado. Então a pergunta do irmão, onde fica o arrependimento? A resposta é um mandamento da parte de Deus. Se aquele que se diz salvo, aquele que se diz crente, não se arrependeu dos seus pecados, pelo contrário, ainda gosta da velha maneira de viver, conta vantagem da velha maneira de viver, não nasceu de novo. É isso que a Bíblia afirma. Se ele ainda vive na prática do pecado, não nasceu de novo. É isso que a Bíblia afirma. Então não é salvo. Apesar do arrependimento e da conversão ser um mandamento para o crente só consegue reagir com o arrependimento e reagir com conversão pela obra da graça de Deus por meio do seu Espírito operando em nós, ok? Então, saindo do adendo e agora entrando na sua apostila, nós estávamos falando de que o crente não pode perder a salvação. E também o crente, não cabe a ele ser aquele que dá manutenção, que mantém a salvação. Até na sua apostila tem uma ilustração, né, dizendo, imagine que alguém vem te dar um terreno de graça, sem você ter que pagar nenhum real. Ele diz, olha, é teu, é de graça, tipificando, simbolizando aí nessa ilustração a salvação, mas uma falsa salvação. E aí, esse alguém que te deu diz assim, só que é o seguinte, você tem que me obedecer sempre, me servir sempre, até o fim da sua vida por seu esforço e sua dedicação. E aí você vai fazer isso para poder garantir a salvação. Essa é uma visão, né? Muitos têm essa visão. Mas é uma visão enganosa. Por que é uma visão enganosa? Porque a salvação não seria pela graça, não seria um favor imerecido. Até começaria como um favor imerecido, entre aspas, né? O dar o terreno. Mas depois caberia a você dar manutenção e manter-se salvo. E com isso a salvação também seria por suas obras, por sua obediência, consequência da sua obediência. E não é.
A salvação é pela graça, como já afirmamos muito nesse estudo, por meio da fé somente, dado ao homem imediatamente ao dia que ele crê. É concedido ao homem imediatamente no momento que ele crê. Então, no momento que ele crê, ele tem a vida eterna. Jesus o faz nascer de novo e ele tem a vida eterna. Ele já é salvo. Ele não será no futuro, como a gente já afirmou. Ele já é salvo no momento em que ele crê em Cristo Jesus. Essa historinha do terreno, não caia nela, porque não procede, não se confirma na palavra de Deus. Na sua apostila diz assim: a obra da salvação para alguns depende do homem e não somente de Deus em Cristo. Cabe o esforço humano manter-se salvo, e quando vão e voltam para Cristo é como se dissessem: agora quero ou agora não quero. Cuidado com isso. Ele que é o Senhor, é Ele que tem o direito de aceitar ou recusar, não nós, seres humanos. Ele que é o Senhor soberano, Ele que elege, Ele que escolhe, Ele que predestina, Ele que faz todas as coisas. Ele não está ao nosso serviço. Nós sim, os que cremos e queremos, né? Nós estamos a serviço dele, porque Ele operou em nós ao ponto que Ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos agora. E Ele nos ensinou a servir e por isso nós o servimos agora. Mas nós servimos a Jesus não para ser salvos, mas porque somos salvos. Nós não servimos a Jesus, repito, para sermos salvos, mas porque somos salvos, senão seria impossível servir a Jesus. Ninguém serve a Jesus sem ser salvo. Ele faz qualquer outra coisa, menos servir a Jesus. Não, como nós afirmamos nesse estudo várias vezes, de que o homem não pode perder a salvação, hoje nós vamos defender mais um pouquinho. E aí na sua apostila, na página 2, tem um subtópico dizendo assim: a segurança dos justos pela obra de Deus Filho, perseverança dos santos. Lembrando que o termo perseverança dos santos é a doutrina da salvação, que toca no ponto de que é o santo que persevera, porém é Deus o santo que o faz perseverar, ok? Eu até critico esse termo, perseverança dos santos. Eu acredito que deveria se chamar perseverança do Salvador, mas esse é o termo mais conhecido, perseverança dos santos. Só que por que vão perseverar? Por que o santo, né, nós os salvos, temos segurança da salvação? A segurança dos justos pela obra de Deus Filho, né? Nós vamos trabalhar aí o ponto, a segurança dos justos pela obra de Deus Filho. Vamos lá. João 6, versículo 50, João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 50 e 51. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 50 e 51. Diz assim: este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou, Jesus dizendo, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então deixa eu repetir o comecinho do 51. Diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Então, o texto é muito claro. Jesus não está dizendo assim: se alguém comer de mim, ou seja, comer de mim aí, não tem nada a ver com a hóstia, nem com o pedacinho de pão que a igreja evangélica ou a igreja católica, a hóstia, distribui na Eucaristia, né, na Santa Ceia. Não tem nada a ver. O texto está dizendo comer dele significa se relacionar com ele, ser íntimo dele, ter vida com ele, estar nele. É isso que o texto está se referindo. E Jesus está dizendo: se alguém comer de mim, se alguém se relacionar comigo, se eu for conhecido por essa pessoa, vamos parafrasear assim, eu dou a esta pessoa a vida eterna. Não é uma vida temporária. O pessoal fala: pode perder, então não é eterna. Tudo que se pode perder não é eterno, é finito, pode ter fim. A vida que Jesus nos dá é eterna, não tem fim. Quando recebemos essa vida? No dia em que nele
cremos, como afirma a palavra de Deus, e João em sua carta é enfático em dizer isso, de que aquele que creu em Cristo tem no presente a vida eterna e não terá no futuro, mas tem a vida eterna, e ela não é finita, ela é eterna. Um outro texto aí também no Evangelho de João, citado na sua apostila, João 10, 27, João 10, 27 e 28. 27 e 28 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então Jesus deixa bem claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a gente trabalhou na aula passada de que não são enganadas. Ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, aquele que crê em Jesus, porque cristianismo é isso, é seguir a Jesus, aquele que crê em Jesus vai segui-lo. Por quê? Porque é a ovelha de Cristo. Ouve a voz do pastor e o segue. Ok? Depois Jesus diz assim, então nós estamos lendo João 10, 27 e 28. No 28, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Note isso, eu dou a elas a vida eterna, sem fim, e elas nunca perecerão, elas não vão morrer, elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém poderá arrancar as ovelhas de Jesus das mãos dele. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Não dá para arrancar ninguém. Então é muito claro, Jesus está dizendo: aquele que comer de mim tem a vida eterna, eu dou a vida eterna. Essas são minhas ovelhas que ouvem a minha voz e me seguem. E Jesus está dizendo: eu dou a elas a vida eterna e elas nunca hão de perecer, elas não vão morrer. Ou seja, uma vez salvo, nunca morre. Uma vez salvo, salvo para sempre, eternamente salvo. Aí alguém diz assim: ah, mas não é que alguém arranca a ovelha da mão de Jesus. A ovelhinha sai. Tuc, 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 tuc. Eu repito aquilo que disse na aula passada. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, como afirmam as Escrituras. Paulo escreve sobre isso em Romanos. Ninguém. E ninguém pode sair da mão de Cristo e não ser buscada por ele. Nenhuma ovelha. Porque ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele não vai abandonar nenhum dos seus. Ele é aquele que vai lá e busca a ovelhinha perdida. Ainda que ela saia da mão de Jesus, ele vai lá e busca ela. Ele não permite de forma nenhuma que ela morra, que ela perca a vida eterna. Não tem como perder a vida eterna. Repito, se é eterno, não tem fim. Tito, outra referência aí da sua apostila, Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Tito 2, 14 diz assim. Tito 2, 14 diz assim: ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade, não é parte da maldade, toda a maldade, e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Outra referência, Colossenses. Esses textos, Colossenses 2, 13 e 14, esses textos estão deixando bem claro de que Deus nos perdoa em Cristo completamente. Colossenses 2,13 diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Incircuncisão da carne aqui, queridos, é porque nós éramos pagãos. Está se falando dos gentios aqui. E os gentios não circuncidavam-se. Se circuncidar é prática judaica e não gentílica. E pela incircuncisão da vossa carne nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Não é um pecado. E não é o pecado só do passado. Jesus não morreu há quase 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, para perdoar
os nossos pecados do passado somente. Ele sabe e conhece claramente o pecado que eu posso cometer amanhã. E Jesus já morreu por ele, já foi castigado por ele, já sofreu a ira de Deus por esse pecado na cruz do Calvário, no martírio e na cruz do Calvário. Então, nós somos perdoados lá na cruz do Calvário de todos os nossos pecados, do passado, do presente, o pecado que a gente cometeu hoje ou agora, e também do futuro. Jesus já pagou o preço e já morreu por todos os nossos pecados. E aqui é muito claro, perdoando todos os vossos pecados. E cancelou, no 14, a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando na cruz. Que escrita de dívida é essa? A lei de Moisés, que dizia para cada um de nós que nós éramos pecadores e que nós não podíamos agradar a Deus porque não conseguíamos obedecer a Deus completamente. Deus é justo e severo. Ele não permite que obedeça em parte. Ele queria obediência completa. E o homem, se falhasse em um ponto da lei, escreve Tiago, caía completamente tudo aquilo que ele tinha obedecido e se tornava em vão a sua obediência. Ou seja, só alguém humano que pudesse de fato obedecer 100%, esse sim agradaria a Deus, e esse foi Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei, obedeceu ela completamente, praticou ela completamente, morreu na cruz do Calvário e cravou a lei que consistia em mandamentos e ordenanças, que era contrária a nós, porque nos condenava. A lei é o ministério da condenação, o apóstolo Paulo fala, escreve, ou seja, o serviço dela, ministério, é nos condenar. Ela é o ministério da morte, ou seja, o propósito da lei, o serviço da lei é matar, condenar o pecador. Por isso que na lei dizia, a alma que pecar, essa morrerá. Mas tudo isso que nos era contrário, Jesus levou na cruz do Calvário e cancelou a lei de Moisés na cruz do Calvário, terminou com a lei de Moisés na cruz do Calvário e também com isso, com seu martírio e crucificação, levou sobre si a ira de Deus. Foi Deus quem castigou Jesus na cruz. Levou sobre si a ira de Deus sobre todos os pecados dos eleitos. E ele morreu pelos eleitos na cruz do Calvário, perdoando completamente todos os nossos pecados. E isso se fez realidade em nós no dia em que cremos em Cristo Jesus. Então ele nos perdoou completamente. Tem uma outra referência na sua apostila, Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Diz assim: concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente, não é começar a obra da salvação, salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, Jesus, no texto está dizendo, é capaz de salvar definitivamente aqueles que se achegam a Deus, sozinhos? Não, por intermédio dele. Então, ele faz tudo na obra da salvação e nos salva completamente, definitivamente. Então, você que nele crê, está completamente perdoado até dos pecados que você vai sofrer ou cometer, corrigindo, amanhã. Eu sei que alguém diz assim, então isso me deixa livre para pecar. Não, a gente já trabalhou isso no começo dessa aula, dizendo que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Mas é um fato bíblico de que Jesus morreu na cruz do Calvário por todos os pecados dos seus eleitos e nos perdoou completamente. Nada agora gera separação entre nós e Deus. Mas e quando eu peco, Deus deixa para lá? Não. Deus é justo. A Bíblia diz em Hebreus também que castiga o filho a quem ama. Ele disciplina, ele corrige, porque se ele não disciplinasse e não corrigisse, nós seríamos bastardos, diz a palavra de Deus. Então é bem claro de que se nós pecarmos, nós sofreremos sim a consequência dos nossos pecados. Deus nos disciplina sim, Deus nos corrige sim, mas esse pecado já foi perdoado na cruz do Calvário e nós somos salvos hoje porque Jesus morreu por nós. Agora, uma outra coisa importante é a ênfase, quero dar uma ênfase em uma outra coisa importante, que é o pessoal dizendo assim,
Ah, mas aquele que se desvia da fé, vive na prática do pecado, perde a salvação, vai para o inferno. Espera aí. Se Jesus morreu por todos os nossos pecados, por todos os meus pecados, vou me pegar como exemplo agora. Se Jesus morreu por todos os meus pecados, e eu me desvio da fé e começo a praticar alguns pecados, lembra-se que na aula anterior nós citamos aquele texto de João que diz que saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, estaria conosco. Então, ninguém se desvia da fé. Não tem jeito, né? Pode até se afastar da comunhão com Deus, pode até passar um momento de rebeldia, um momento de frustração por coisas que acontecem na vida, e a vida às vezes nos apresenta dias maus, períodos terríveis e coisas horríveis também acontecem na vida dos crentes. Os crentes não são seres especiais, humanos especiais, não. Deus os trata de forma justa como qualquer outro ser humano, e esse pode ficar abatido, se desviar, como citamos o filho pródigo, mas uma hora vai, uma hora vem, ele cai em si, se arrepende novamente e volta à vida com Deus. E quando eu digo se arrepende novamente, não é para salvação. É um salvo vivendo aí um período complicado, praticando pecados em série, como eu gosto de ilustrar, né? Davi fez isso. O rei Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, cometeu o pecado de adultério com Betseba, colocou Urias na frente de guerra, na frente de batalha para matá-lo, ou seja, na minha opinião, indiretamente, praticou assassinato, e Deus o disciplinou, mas não de jeito nenhum tirou dele a vida eterna. Ele era salvo pela graça, e graça é favor imerecido. A gente não tem que fazer por merecer, ou merecer a vida eterna, ou vou pagar o preço para ser salvo. Isso tudo é bobagem, não é bíblico. Então, alguém que Cristo morreu por ele e já pagou o preço de todos os pecados, não tem de forma nenhuma, não tem nenhuma forma dele viver na prática do pecado para sempre e morrer assim, porque isso seria contraditório às Escrituras. Além disso, ele não poderia ser condenado. Ele não vai viver na prática do pecado, ok? Isso é uma verdade bíblica que você tem que crer. Mas ele não poderia ser condenado, porque Jesus já pagou o preço daqueles pecados. E ele seria condenado por ser incrédulo se um dia ele creu. Ele seria condenado por seus pecados, sofreria justo juízo por seus pecados, se Jesus já pagou o preço daqueles pecados. Deus seria injusto, então, em cobrar 2 vezes a mesma dívida? Não, não tem. A própria razão humana discorda disso. Na sua apostila, cita um outro tópico. Ele nos adquiriu para si eternamente, né? No texto bíblico vai citar a palavra redenção, que significa adquirir. Vamos abrir esse texto bíblico, Hebreus 9, versículo 12, Hebreus 9, 12. Diz assim: não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos e, uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Vou ler de novo. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Ele entrou na presença de Deus, no Santo dos Santos, de uma vez por todas, porque o sumo sacerdote entrava anualmente a esse lugar para pedir perdão por seus pecados e também pedir perdão pelos pecados do povo e aspergia sangue sobre a Arca da Aliança. Ele entrou, Jesus, de uma vez por todas. Não tem necessidade nenhuma dele morrer novamente. Não tem necessidade nenhuma de ninguém fazer um outro sacrifício. O sacrifício dele é completo, é pleno, é o único e suficiente Salvador. O seu sacrifício é poderoso, suficiente para a salvação. Entrou de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. E a sua apostila explica. Redenção significa, né, além de algumas interpretações, também significa adquirir. Ele então nos perdoou completamente, que também é um significado da palavra redenção,
e nos adquiriu completamente e eternamente para si. Conquistou uma redenção eterna, não é temporária, é eterna. 2 de Coríntios 5:17 ao 21, nós já citamos, vamos agora ler, né? 2 de Coríntios 5, capítulo 5, 17 ao 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por intermédio de nós, por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado, Jesus, algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então aí é bem claro o texto de que agora, novas criaturas, somos reconciliados com Deus, temos paz com Deus, como afirma o apóstolo Paulo aos Romanos também. Então nós estamos reconciliados com Deus, ele nos usa para chamar a atenção das outras pessoas por meio da pregação do Evangelho, como embaixadores de Cristo, anunciando de que Cristo morreu por nós, de que Cristo, olha o versículo 21, Deus fez daquele que não tinha pecado, Jesus, que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Hoje, diante de Deus, por causa do sacrifício de Cristo, nós somos justos, justificados pela fé. Ele, por causa de Cristo, nos fez justos. Não é a nossa atitude, não somos nós mesmos que nos justificamos. Nós, pela fé, cremos que somos justos porque Cristo morreu em nosso lugar. Cristo pagou o preço dos pecados no nosso lugar. Efésios, vamos lá, Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículo 25 ao 32. Diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Eu sei que talvez você fale assim, pense, né? O que esse irmão está lendo aí? O texto sobre casamento, se está falando sobre salvação. É que no texto está dizendo que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas como Cristo amou a igreja? Amou ela, nos amou, enquanto nós ainda éramos traidores, pecadores, ok? Assim ele nos amou. E depois de nos chamar para si, ele que está nos santificando, ele que está nos purificando. O texto está dizendo bem claro aí, de que ele está nos limpando por meio da sua palavra, né? Então, voltando para a leitura aí, diz assim, o versículo 26, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, a si mesmo ama. Aí na referência da apostila pede para ir até o 32. Então vamos lá. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Olha, Cristo morreu por nós, em nosso lugar. Ele nos chamou para si. Ele tem nos lavado por meio da sua palavra, nos santificado por meio da sua palavra. Ele nos alimenta, ele cuida de nós, que é o corpo dele, né, a igreja. Ele cuida de nós. E o 31. Por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá
a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Então, e o 32 diz assim: este é o mistério grandioso, refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Então o apóstolo Paulo compara o casamento humano, a união do casamento humano de um homem, de uma mulher, né? Isso é bíblico, fora disso não é bíblico. E ele compara a união entre Cristo e a igreja. Se Deus, de jeito nenhum, gosta do divórcio, né? Pelo contrário, o Velho Testamento é bem claro. Em Malaquias, Deus diz que odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio, o litígio. Deus odeia. Então, você acha que Jesus iria se divorciar do seu, né? Jesus iria divorciar de mim? Jesus iria divorciar de você? Jesus iria divorciar-se da sua igreja? De jeito nenhum, né? Porque se ele se divorciasse de nós, porque daí sim, se ele nos abandonasse, nós perderíamos a vida eterna, ele não seria um bom marido. Mas ele é um excelente marido. Ele hoje está noivo de nós, mas prometeu se casar conosco, né? Bodas do Cordeiro, pós-arrebatamento, vai ter uma festa extraordinária chamada Bodas do Cordeiro, onde celebraremos essa nossa união com Cristo, essa nossa união eterna com Cristo, será celebrada nessa festa aí, festa de casamento, né? Bodas, na Bodas do Cordeiro, ok? Então nós trabalhamos nessa aula a segurança dos justos pela obra de Deus Filho, ou seja, o que Jesus tem feito por nós e fez por nós para que a gente pudesse ter certeza e garantia de vida eterna. Deus abençoe.